E o terceiro Congresso de Design Inteligente, organizado pela Sociedade Brasileira de Design Inteligente, começa amanhã no Hotel Hilton de Copacabana, no Rio de Janeiro. Cientistas de todo o Brasil vão falar sobre diferentes áreas de estudos para um público que deve reunir 250 participantes de todo o país. Terão mais de 20 palestras que seguem até domingo. Mas quem vai participar do Notícias do Bem para explicar tudo para a gente sobre é um dos palestrantes, o Dr. Dermeval Reis Júnior. Olá, doutor, boa tarde. Primeiramente, obrigada em poder, do senhor aceitar e participar aqui com a gente, para a gente ter esse bate-papo e falar um pouco sobre esse evento. Oi, Tainá, boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu quero deixar meus cumprimentos de parabéns a todos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Comemorem bastante. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo, tá? Perfeito. Okay. Obrigada pelos parabéns. Então... primeiramente, eu gostaria que o senhor contasse pra gente um pouquinho como é que tá esse momento dessa expectativa para iniciar esse terceiro congresso, né? Aí eu falo da expectativa tanto dos palestrantes quanto dos participantes, porque já é amanhã, né? Sim, muita coisa acontecendo, né? Todo mundo está assim ansioso, tanto os palestrantes como aquelas pessoas que estão trabalhando nos bastidores, né? Tá tudo muito intenso. Já tem gente lá cuidando de tudo no hotel, nos preparativos, e a expectativa é muito grande, né? Afinal, é o terceiro congresso no Rio, sinaliza que os dois primeiros foram ótimos, além dos outros que nós já tivemos pelo Brasil todo aí, tivemos congresso internacional. Então, quer dizer, a coisa tá andando bem, né? A expectativa é ótima. Muito bem. Olha, a nossa equipe aqui da IPP-TV, né, parte dela, né, acabaram de sair daqui, já destino Rio de Janeiro, vão cuidar das gravações, vamos acompanhar todo o evento para logo mais a gente poder até retransmitir aqui na IPP-TV. A expectativa deles também está muito boa. Muito bem. E aí vem aquela questão, né? Para a gente começar, até para quem está em casa e está ouvindo pela primeira vez, é design inteligente. Como que a gente pode falar sobre os principais princípios, né, do design inteligente para quem está aí acompanhar e entender do que vai se tratar essa palestra e do que se trata também esse estudo? Bom, é o seguinte, o design inteligente é uma teoria que surgiu por meio de PhDs mundo afora, né, Estados Unidos, Europa, que entenderam que nós não podemos viver cientificamente falando sobre um dogma, né? Porque a ciência, ela não está atrelada a dogmas. A ciência, ela está aberta ao questionamento. E alguns cientistas questionaram sobre a situação da origem da vida, da origem do universo. Porque a teoria prevalente, até então, é o naturalismo, o evolucionismo. E esses cientistas, então, resolveram questionar por que nós temos que aderir ao dogma, sabendo que existem possibilidades científicas de nós investigarmos outras vias e questionarmos. Então, isso foi feito por alguns cientistas que são chamados os dissidentes de Darwin. E aí, então, se criou um movimento mundo afora, que chegou ao Brasil, né, por meio de palestras. O Mackenzie foi muito importante nesse movimento, foi um dos pioneiros, né, que trouxe palestrantes internacionais, que fez vários eventos dentro do Mackenzie, nos quais eu participei como ouvinte, né. E isso ganhou um público muito interessado, porque nós vimos que nós estamos vivendo diante de uma farsa científica, e é isso que nós queremos investigar. Daí esse movimento. Então, a gente diz para as pessoas que existe o lado darwinista da ciência e o lado que a gente está questionando, que é o lado do design inteligente, que propõe que nós estejamos aqui por conta de um projeto inteligente. Se é um projeto, alguém projetou
né, de maneira inteligente. Então, esse é o princípio básico. Uhum. Nossa, interessante. E ainda, então, acho que ainda existe, né, algumas pessoas que têm dificuldade dessa compreensão de uma mente inteligente, né, de um criador para fazer tudo pronto, que eu acho que é essa questão que bate o design inteligente, né? Sim, muita gente ainda tem dúvida. A academia hoje ela é tomada por uma atmosfera de ateísmo, vamos dizer assim, o que leva mais a tendência de a gente ter, então, a adoção da teoria evolucionista, porque ela é ateísta também. E um dos meus pontos na palestra lá no Rio de Janeiro é exatamente esse, é mostrar que, a partir de Darwin, nós vamos ter um movimento ateísta atrelado, inclusive, a questões ideológicas que a gente vive hoje, né? E é muito difícil lidar com isso, principalmente dentro da academia, onde se você falar sobre Deus, se você falar sobre uma criação inteligente, você é considerado um pseudo, né? Então a dificuldade é extremamente grande. Uhum, entendi. E o bom desse evento é que nós temos muitos cientistas, muita gente que preparou, tem um conteúdo, tem um estudo, vai poder compartilhar para muitos ali ainda, acho que argumentos ou dados, informações que ajuda até a aumentar, até quando a gente vai defender, né, o tema. Mas aí eu gostaria, então, já vamos entrar nessa parte, do senhor falar um pouquinho de como será a sua palestra, o que vem por aí, o que o senhor pode compartilhar nesse momento? Bom, é importante você ter falado. Lá vai ter cientistas, eu acho que é importante registrar, da Uhum, área do direito, física, química, biologia, da parte médica, eu faço parte dessa parte médica, filosofia, paleontologia, geologia, informática, nós vamos ter engenharia, nós vamos ter pessoas de diversas áreas científicas participando disso e palestrando sobre os pontos de vista de cada visão, de cada prisma dessas áreas aí, né? Isso é muito importante, não é uma coisa estritamente voltada à biologia, né? É a uhum, questão universal, tá? Bom, a minha palestra, ela é focada, como eu sou da área médica, então ela é focada, então, sobre aspectos da minha formação, que é em cardiologia, né? Eu tenho mestrado em cardiologia e eu descobri, estudando a cardiologia, mecanismos moleculares que nos levam a crer, com evidências científicas, óbvio, e biológicas, que é impossível que a gente tenha evoluído de um ancestral comum lá há bilhões de anos, quando a gente estuda esses mecanismos moleculares ligados ao coração, ao sangue, ao sistema imunológico. Eu vou falar um pouco de tudo isso, tá? uhum, E a gente tem cientistas do passado que já testaram essas hipóteses evolucionistas e não conseguiram provar. Então, eles acham, por exemplo, que é uma teoria farsante, né? hum, E por isso eles condenaram essa teoria. Então, a gente trabalha com evidências biológicas, com artigos interpretados, que nos mostram que o caminho não é o caminho do dogma, e sim da evidência mais fácil de ser provada, que é o caminho inteligente, porque os mecanismos que a gente mostra, por exemplo, como o coração bate, que eu vou falar muito, né? Como o coração uhum, bate, o mecanismo biológico, molecular, que faz o coração bater, não é uma coisa que a gente fica assim, isso aí surgiu ao acaso, por milhões de anos. Não, é uma coisa que tem que ser assim, ó, vapt-vupt, tem que ter sido criado, projetado para funcionar. Nada mostra que foi uma coisa evoluída. É isso que eu vou tratar lá na minha palestra. uhum. E a importância, né, doutor, da gente estar preparado com argumentos, até mesmo para entendermos ou defendermos a existência de uma mente inteligente. Eu até tenho um exemplo que eu já vi em alguns lugares, eu até já vi o Marcos Eberlin, né, o doutor Marcos Eberlin citando, da diferença de você encontrar, às vezes, uma pedra no caminho, no chão,
e de você encontrar um objeto, um relógio, um telefone, algo que você sabe que foi criado pelo homem, né? Mas quando a gente vê esse objeto, essa pedra, a gente não é só uma pedra, tem muitos minerais, tem tantas riquezas compostas ali. Então é muito complicado, eu acho, assim, pensando, né, de ainda conseguir manter essa lei da evolução, onde as coisas vão se transformando, mudando, quando você vê tudo muito pronto e muito perfeito, até mesmo quando a gente vem falar da beleza da natureza, ou a própria beleza do funcionamento do nosso corpo humano, que é o que o senhor, né, a área que o senhor mais, talvez tenha estuda e conhece. Como que é importante para a gente cada vez mais se aprofundar e até despertar a curiosidade de quem não é da área, mas de se aprofundar nesse tema e entender que sim, existe, há evidências de que existe uma mente criativa, né, um criador para tudo isso. Muito boa essa pergunta e essa abordagem. Veja só, a, a gente sabe, e aí para quem quiser ver, isso aí é disponível, informações na internet estão disponíveis, é só a gente procurar um pouquinho, né? Porque a gente fica muito pilhado com coisas assim, aquela massificação de informação, né? A distância da Lua para a Terra, ela tem um significado, não é uma coisa que aconteceu, a Lua não chegou ali, ela tem uma importância nas ondas do mar, se você ficar lá na praia contando as ondinhas, tem um número certo de ondas que chegam ali na praia, pode testar para você ver, a Lua tem influência sobre essas ondas, uma influência de uma energia magnética que ela impinge sobre a Terra, então a distância da Lua ela é importantíssima para a manutenção da vida, inclusive. A inclinação da Terra em relação ao Sol, que a gente não está numa posição vertical e nem horizontal, nós estamos numa posição um pouco inclinada, né? A Terra, ela gira, ela não gira assim e nem assim, ela gira assim, né? E ela gira em torno do Sol de uma maneira elipsoide, não é redondo. Tudo isso não surgiu ao acaso, porque se a Terra se distanciar do Sol, digamos, 1 metro, ou se ela se aproximar 1 metro do Sol, que é muita coisa em termos de vida, né, de surgimento, de manutenção da vida, do equilíbrio, inclusive da natureza, né, da onda do mar, dos vulcões que nós temos aí, se a gente mexer nisso aí, a gente vê que a vida se torna impossível. Isso é científico, isso não é uma coisa filosófica criada. As leis da física que são... ninguém criou a lei da física, ela existe, nós só descobrimos, né? Então essas coisas, quando são estudadas e entendidas e aplicadas, a gente consegue entender que isso aí não é uma coisa assim que surgiu ao acaso, como diz o evolucionismo, né? Eu recomendo até as fontes, já que você perguntou, essa fonte aqui é muito interessante, para quem está começando, quer saber, Design Inteligente, esse livro é muito bom, é um livro pequeno, não é um livro muito grosso, tá? Está disponível, acho que nas livrarias do Mackenzie deve ter, sobre o design inteligente, conta uma história resumida aqui. Esse livro aqui, muito bom, do John MacArthur, Criação ou Evolução, ele mostra muita coisa científica. E o livro que me fez chegar no design inteligente, depois de, no Mackenzie, assistir um dos eventos chamado Darwinismo Hoje, que é esse aqui, do Michael Behe, né? Chamado A Caixa Preta de Darwin. São materiais básicos para as pessoas que não têm noção conseguir entender. E o mais importante de tudo, gente, pelo amor de Deus, vamos lá no congresso, porque eu tive que ir no primeiro congresso, no primeiro evento, para poder chegar a estar no design inteligente hoje. E descobrir tudo isso, né? Ai, que legal, muito bem, ótimas dicas de leituras. E assim, é o que o senhor falou, né? Mostrou até o primeiro, ele é mais fininho para quem quiser começar, né? Tem aquela dificuldade, às vezes, com os termos, talvez é até um incentivo ali, mas excelentes dicas de leitura. E já que estamos falando agora do Congresso, que é o despertar, pode ser o começo para muitos, né? De querer se aprofundar ainda mais no tema. Sabemos que serão mais ou menos ali, aliás, mais de 20 palestras, serão dias corridos, mas eu gostaria de saber, será que ainda dá tempo de se inscrever? Quem está participando agora, quem está assistindo, ainda consegue se inscrever para participar amanhã? Como é que está o movimento aí, nesses finaizinhos? Não, consegue se inscrever. É só entrar lá no site do TDI Brasil,
tem todas as informações, você busca lá o terceiro congresso, se inscreve, tem facilitações para pagamento com Pix, se você indicar mais uma pessoa, o preço sai mais em conta, né? Tem tudo isso aí lá, tá todas as informações lá. Vale a pena, tem tempo, mas corre, porque está acabando, né? Ai, muito bem. Então, acho que já estamos chegando no fim, né? Já vamos encerrar. Gostaria que o senhor deixasse, assim, aquele convite, né? Reforçar o convite para quem quiser participar. Por que participar desse Congresso do Design Inteligente, né? Ok. Olha, eu vejo assim, nós não podemos ser massificados, isso em qualquer situação, em qualquer condição, seja na política, na história, né, na nossa história, por uma única informação. Nós temos sempre que ter o tino de questionar as coisas. Nós vimos aí a Feira do Livro passar na reportagem, né? As pessoas que leem, elas questionam mais, né? Tem mais informação. Então, o interessante é a gente questionar. Por que a gente questiona? Porque a gente quer saber o outro lado da moeda. Então, esse congresso, ele vai ser a grande oportunidade de a gente poder ouvir um lado, principalmente aquelas pessoas que não são adeptos ao design inteligente ou não conhecem o design inteligente, a conhecer, a questionar as coisas, porque a gente só tem um lado da história contado. Quando a gente está na escola, o livro de biologia conta que nós viemos de um ancestral lá no fundo do mar, né? E a gente precisa ouvir o outro lado. Qual que é o outro lado? O design inteligente. Vamos ouvir isso aí. O Congresso é essa oportunidade. Muito bem, obrigada pela participação, que Deus abençoe, que esse congresso Amém. seja mesmo bênção para a vida de todos que estiverem participando presencialmente ou que no futuro tenham acesso ao conteúdo que será gerado. Obrigada. Amém. Obrigado.